Bom dia, eu saúdo os meus amados irmãos da Igreja de Roça da Penha e a todos os que estão assistindo a esse canal. O meu nome é Simone e eu venho trazer a lição para vocês desse domingo, dessa manhã de domingo, da revista Uns aos Outros. E nós estamos finalizando a revista. Eu tenho acompanhado os estudos através da Vanusa, uma querida, e a lição de hoje é a lição número 17, que tem como tema orai uns aos outros, uns pelos outros. Então vamos lá, irmãos, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Então o que traz esse tema para a gente? Qual a importância, a relevância desse tema, né? Nós temos como texto bíblico, como texto básico do nosso estudo, 1 Pedro 4, 7 a 10. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos ver o que nos traz esse texto tão precioso. Então o texto ele diz o seguinte: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós vemos aqui como é importante a gente estar em oração, né? Como bons dispenseiros do Senhor, né? Ele nos pede isso, nos pede para nós estarmos em oração, com vigilância, com caridade, que em muitas Bíblias está amor. E o que a gente entende, né? Que o amor, ele traz a unidade. E a gente vê, trazendo para a nossa atualidade, quantas coisas estão acontecendo no mundo por falta de amor, não é? Por falta de amor ao próximo, as pessoas crescem em violência, são violentas, né? E como tem crescido isso, não somente na nossa nação, mas a gente vê isso em todo o mundo, a falta de amor. E a falta de amor, ela gera esse desconforto entre as pessoas, ela quebra a união, né? E a importância de nós orarmos uns pelos outros é exatamente isso. Quando nós nos dispomos a orar pelas outras pessoas, a gente começa a ter um amor profundo pelaquela pessoa. A gente desenvolve um relacionamento primeiro com o Senhor, mas também nós criamos laços com a outra pessoa. Então nós vamos ver o nosso texto devocional, que está em Salmo 133, 1 a 3. Vamos ver o que diz esse salmo, né? É um cântico de Davi. Ele fala assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha que coisa linda, né? Que a gente vê aqui. Arão, ele era um sacerdote. Então, o que a gente pode entender, né, dessa oração, dessa união, desse óleo, né, tão precioso? O que esse óleo está representando na Bíblia, né? Aqui na minha Bíblia traz uma informação bem interessante. Ela fala assim, que a união fraternal, assim como o óleo da unção, indica que somos sinceramente dedicados ao serviço do Senhor. Quando as pessoas elas eram ungidas, era sempre no Antigo Testamento, era sempre em função de um serviço, né? Serviço ao Senhor, serviço de um rei, e esse rei também ele teria que ser um servo do Senhor.
não é? Então a gente vê a importância, né? A seriedade, porque nós estamos desenvolvendo um serviço para o Senhor, né? E a gente tem que entender o propósito pelo qual nós fomos chamados, né? Jesus, ele nos dá a maior prova disso, porque Jesus orava tantas vezes, e a gente tem que ser curioso, irmãos, a gente tem que perguntar, por que será que Jesus orava tantas vezes? Por que eu não faço isso, se a palavra de Deus diz que nós temos que ser seguidores de Jesus, né? E Jesus, ele dá a maior lição para a gente, de se importar com o próximo, porque na vinda dele aqui, ele se doou, não para si mesmo, mas para o próximo. Então, a importância de nós estarmos orando traz tantos benefícios para nós, como cristãos, como comunhão, não somente com o próximo, mas com Deus, porque nós desenvolvemos esse relacionamento quando nós buscamos em oração, né? Nós desenvolvemos um relacionamento com o Pai e desenvolvemos um relacionamento com o próximo. Ah, irmã Simone, mas às vezes eu oro pela pessoa e ela nem está próxima de mim. Aí é que está, né? O seu relacionamento com alguém, ele não precisa ser somente presencial. Ele pode existir em você, né? E você pode interceder por alguém de onde você estiver, não importa aonde a outra pessoa esteja. Então agora a gente vai passar para o nosso versículo-chave. O versículo-chave eu já até coloquei aqui, irmãos, para facilitar, por conta até do nosso tempo, né? Então ele diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês estejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, né? Para que eu possa orar por alguém, irmãos, primeiramente eu tenho que orar por mim, eu tenho que estar curada do meu íntimo, no meu interior, para que a minha oração seja aceita diante do Pai, não é? Então a minha oração, ela tem muito valor para o Senhor, né? Então vamos ver agora qual é o alvo da lição, o que de importante isso traz para os irmãos, o que nós queremos deixar de mensagem, né? Entender o valor da intercessão na vida cristã e a necessidade de praticá-la, né? O que a igreja deve entender também? Que saber, compreender que devemos fazer orações menos egoístas e mais altruístas, em função do próximo, né? Sentir, empatizar com a necessidade alheia. Eu preciso me importar com as necessidades do outro, do próximo, né? E Jesus falou na parábola dele, né, do bom samaritano, né? Quem é o teu próximo, né? Então a gente tem que orar pelo nosso próximo, e as pessoas têm que entender também quem é o próximo dela. Mas assim como Jesus intercedeu pelas pessoas, nós também devemos interceder, porque nós também hoje temos essa incumbência de sacerdote nas nossas vidas, né? Jesus instituiu isso para nós. Então, e agir, interceder diariamente pelos irmãos. Eu preciso pôr em ação tudo aquilo que o Senhor está me pedindo. Eu não tenho que só ler e achar muito bonito, eu tenho que pôr em prática, eu tenho que agir. Então, irmãos, esse é o tema da nossa lição de agora. Então vamos passar para a introdução, né? Vamos ver o que diz a introdução. Todos conhecemos o valor da oração. Ela é a maneira de nos comunicarmos pessoalmente com Deus. Então nós oramos não para que Deus descubra as nossas necessidades, visto que Ele já sabe, mas para mostrar a Ele nossa confiança e dependência, né? Então vamos ver aqui em Mateus 6,8 o que diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Então assim, a gente tem que pedir ao Senhor, orar ao Senhor, né? Mas não se assemelhando aos fariseus, né? Que oravam
para parecer, que oravam de uma forma falsa, não para cumprir o propósito para o qual ele foi chamado, mas em benefício próprio. E aqui Deus está nos pedindo para que a gente ore, né, com intensidade, com o coração, né, com realmente um propósito. Então nós temos que ter um propósito para a nossa oração e colocar esse propósito em ação. Quem ora reconhece que Deus governa o céu e a terra. Então a gente vai ver em Mateus 6, 9 e 10, né, a palavra do Senhor confirmando isso para a gente. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente vê que nas nossas orações, a gente primeiro tem que reconhecer, né, quem é Deus, que Ele governa tudo, que nós devemos estar de acordo com a vontade dEle, né? Exaltar o nome dEle, reconhecer que Ele governa o céu, que Ele governa a terra, que Ele governa o universo. E nós vamos cumprir aqui o chamado dEle e a ordenança dEle. Então, a gente já vê aqui que o dono de todas as coisas é o Senhor, é Deus, né? É Ele que tem o governo de todas as coisas. E a gente vê também uma outra forma, né, de oração. A oração, no entanto, tem vários aspectos. Ela pode ser feita em forma de confissão de pecados, ela pode ser feita em ação de graças e súplicas, e ela também pode ser feita em forma de intercessão, que é o objetivo do nosso estudo, a oração intercessória. Então, assim, a palavra do Senhor diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está em Tiago 5,16. Então, a gente vê aqui que a gente deve orar, deve interceder pelo próximo e que a nossa oração, ela é importante. E isso é bom para outra pessoa, que ela receba um pedido nosso diante do Senhor, porque a própria Bíblia está dizendo que a oração de um justo, ela tem efeito. Então creia, irmão, creia. Se você tem um propósito de orar por alguém, se você conhece alguém que precisa muito, ore, Deus valoriza a sua oração. Ele ouve você. Às vezes a gente pensa que Deus está tão longe de nós, mas Deus não está longe de nós. Ele está perto. E Ele quer ter esse relacionamento mais próximo ainda. Jesus trouxe Deus como Pai, como forma de Pai, para que a gente pudesse entender o quanto Deus quer estar perto de nós. Nós sabemos que o nosso Pai, Ele quer o quê? Estar próximo. E Ele está próximo, o nosso Pai terreno. Jesus usou esse exemplo de como Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ter um relacionamento de pai para filho, um relacionamento próximo. Então Ele utilizou de uma coisa que nós pudéssemos entender que relacionamento Ele quer ter conosco, não é, irmãos? Então vamos prosseguir no nosso estudo. Vamos ver agora o objetivo de nosso estudo, que a gente vai ver 3 formas, né, de como a gente orar. Mas agora eu vou mostrar um texto para vocês que eu achei tão interessante, né, que fala por que orar. Esse texto ele não é meu, tá, irmãos? Eu tirei de um livro que chama Oração, ela faz alguma diferença? Esse é o tema do livro, de Yancey Philip, ou Philip Yancey, né? Então a gente vai ver o seguinte: segue a resposta que eu achei muito coerente, embora tenha muitas outras, mas essa foi uma resposta maravilhosa que eu achei sobre por que nós devemos orar, né? Então, busco explicações nos ensinamentos do Rabi do século I, que mudou o mundo. Quem é esse Rabi? Jesus. Com certeza, Jesus deve ter conhecido tanto o potencial quanto as limitações da oração.
Afirmei que a resposta mais simples à pergunta por que orar é porque Jesus orou. E a gente tem que perceber isso, irmão. A gente tem que valorizar, a gente tem que ser curioso, a gente tem que, quando ler a Bíblia, se perguntar, né? Por que tal atitude? Por que tal acontecimento? Por que tal fato? Por isso que a palavra do Senhor pede para a gente ler e meditar. Se a gente só ler, é um simples livro. Se nós meditarmos, vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? Ele seguia a prática judaica normal de visitar a sinagoga, a casa de oração e de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Podemos presumir que Jesus orava na privacidade, pois quando os discípulos lhe pediram instruções sobre oração, ele disse que deveriam isolar-se, né? Como a maioria de nós, Jesus recorria à oração em tempos difíceis. Sem dúvida, ele orava intensamente enquanto jejuava e meditava sobre a Bíblia no deserto. Orava em voz alta enquanto o encontro com a morte se aproximava, e suas palavras expressavam a turbulência interior que ele estava sentindo, né? Agora o meu coração está perturbado. O que lhe direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Dos 7 gritos de Jesus na cruz, pelo menos 3, irmãos, 3 são oração. Por isso que eu achei esse texto tão interessante. Hebreus relata que Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Mas é claro que não foi salvo dela, como as pessoas que me escreveram as cartas, como todos nós às vezes. Jesus conheceu a sensação de ficar sem respostas às suas súplicas. De fato, as orações de Jesus mostram sua notável preocupação com as necessidades pessoais. Afasta de mim este cálice pode representar a única ocasião em que Jesus pediu algo para si. Jesus fez poucos benefícios para si próprio, mas com frequência fazia preces pelos outros. Então a gente vê aqui que Jesus, ele mais fazia pelo próximo do que por ele mesmo. Que a gente só vê ele suplicando por ele mesmo uma única vez, né? Por isso que eu achei lindo esse texto e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos como estou fazendo agora, porque foi uma resposta linda que eu achei, né, de por que a gente deve orar, né? O próprio Jesus fez isso, fez muitas vezes, porque ele também precisou de oração, né? Ele também chamou os seus discípulos para orar com ele no momento de dificuldade que ele passou. Ele não queria estar sozinho naquele momento. Ele pediu que os discípulos ficassem com ele, intercedessem com ele. Então, assim como Jesus nos ensina esta necessidade, nós devemos fazer isso para com o nosso próximo. Não é, irmãos? Então, eu achei esse texto fantástico. E ele fala a resposta tão simples de por que nós devemos orar. A gente deve orar porque Jesus orou. E a gente deve procurar a entender por que Jesus orou. Então aqui nós temos uma resposta tão maravilhosa de por que nós devemos orar. E temos exemplos aqui de que Jesus mais se importou de orar pelos outros do que por si mesmo. Vamos prosseguir aqui. Então, agora a gente vai entrar no mérito da literatura, né, que a gente recebeu. Então, a gente vai ver aqui 3 modos, né, que a literatura nos ensinou de por que devemos orar uns pelos outros, né? Então, a gente vai ver os porquês, né? Nós devemos orar uns pelos outros. Então, a introdução aqui eu coloquei uma citação de um livro que eu achei bem legal, que fala o seguinte: não há limites para a oração. Orando, podemos vencer as pequenas batalhas na dimensão do coração, das movimentações e das perturbações. Podemos orar também por grandes causas, como guerras, decisões de governos, pelas autoridades da nação,
tudo pode ser tocado pela oração e precisamos aprender mais sobre isso. Eu tirei esse versículo nos meus estudos da semana para poder fazer a lição do livro Guerreiras de Oração, de Omar Storni. Mas essa foi uma dedicatória que a Ana Paula Valadão fez sobre o livro. E eu achei bem relevante, porque aqui ela fala de uma oração intercessória, que nós devemos orar por causas de outras pessoas, pelo nosso governo, pela nossa pátria, pela nossa nação, né? E às vezes a gente não quer fazer isso, porque a gente vê tanta dificuldade na nossa política que a gente não quer fazer isso, mas é importante que a gente faça. É importante, porque quando nós temos um governo da parte do Senhor, toda a nação é abençoada. Se nós formos ver as histórias da Bíblia, quando eles tinham um rei que era de Deus, que cria em Deus, toda a nação era abençoada com isso. Mas quando eles tinham um rei ímpio, eles padeciam, irmãos. Então é importante a gente orar e não se importar, não colocar obstáculos, porque um governante eu não vou orar por ele. Deus nos chama, irmãos, para amar aqueles, justamente aqueles que nos fazem mal. A palavra do Senhor diz, se eu orar por uma pessoa da minha família que eu amo, eu não vou ser edificada por isso. Porque até, irmãos, os ímpios fazem isso. Eu vou ser igual a eles. Eu não estou fazendo nada de exuberante. Eu estou fazendo algo natural. Mas quando eu me importo, assim como Jesus se importou com o próximo, porque quando ele estava lá na cruz do Calvário, ele intercedeu. Ele estava sendo morto, irmãos. E a oração dele foi, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então assim são os ímpios, irmãos. Eles estão numa vida morta espiritualmente. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles precisam da nossa oração, eles precisam de nós, né? Eles precisam, por isso Deus instituiu a igreja, para resgatar as pessoas, para estar ali, porque tem muitos ali que são de Jesus e nós precisamos buscar essas pessoas, né? Elas precisam conhecer a Cristo e nós estamos aqui para isso, para levar a palavra do Senhor para aqueles que não conhecem. Esse é o nosso papel de cristão, que nós precisamos exercer, colocar em prática. Então vamos ver. Oramos pelos demais irmãos por obediência à palavra de Deus, né? Os crentes recebem uma ordem em Tiago 5,16. Orai uns pelos outros. No contexto imediato da passagem, as intercessões mútuas incluem para serdes curados. É um parágrafo sobre orar com fé por aqueles que estão doentes. Mas a gente vê que a oração, irmãos, ela vai muito além disso, né? Eu estou colocando aqui o contexto da Bíblia, que a Bíblia está pedindo para a gente orar, e o contexto é para a oração dos enfermos. Mas a gente vê a profundidade disso, que vai muito além de uma cura, de uma enfermidade, né? A gente vê aqui, mas o resto do Novo Testamento deixa claro que a responsabilidade dos cristãos de orar uns pelos outros não se limita à oração pelos doentes. O próprio Jesus teve em suas orações o próximo. Orava pelas crianças que as mães lhe traziam, né? Junto ao túmulo de Lázaro, ele também orou. Orou por Simão Pedro, né, que enfrentou um período de provação, e também por todos os seus discípulos, inclusive por nós, né? Irmãos, esse texto ele vai estar disponível para os irmãos, tá? E lá tem todas as passagens que eu citei agora, que Jesus orou pelas outras pessoas, né? Então é interessante quando ele ora por Pedro, porque Pedro fala, não, Senhor, eu não vou te deixar. E ele diz, Simão, Simão, o diabo tem cirandado você, mas eu estou intercedendo por você, né? Então Jesus estava intercedendo por ele. E o que nós devemos fazer? Seguir os passos de quem? De Jesus. Então se eu vejo uma pessoa em perigo, se eu vejo uma pessoa mal encaminhada, eu tenho que interceder por ela em oração.
né? Deus pode ouvir a minha súplica. Então a gente vê, temos exemplos de intercessão também no Antigo Testamento. A gente vê o exemplo do profeta Samuel, né? Ele garantiu a seus irmãos israelitas, né, essa oração, que ele intercedia por eles. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Né? Ele orava pelaquela nação. Então ele estava intercedendo por todos ali. E era por todo, irmão, não só para quem era bonzinho, não. Né? Às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande, mas isso é natural, irmãos, e a gente precisa vencer isso. A gente tem dificuldade de orar por pessoas que estão desencaminhadas, dependendo do delito da pessoa. Mas essa pessoa, ela também é muito amada pelo Senhor. Claro que dentro das limitações, da gravidade, da percepção de cada um, que uma vida, ela é importante para o Senhor. Existem situações realmente que vão ser muito complicadas, mas a gente tem que colocar diante do altar do Senhor. Porque só Ele, irmãos, vai fazer o juízo final. Só Ele tem essa capacidade. Porque se nós fôssemos fazer isso, no final, que a gente condenasse todo mundo, a gente condenaria nós mesmos também. Né? Porque não teria jeito. Eu também ia me enquadrar em tudo aquilo que eu acusei. Então não teria jeito para mim também. Então a gente vai ver agora os porquês a gente deve orar. Então são 3 porquês aqui. Por que devemos orar uns pelos outros? Quando a gente deve orar uns pelos outros? E como a gente deve fazer isso? Né? Então vamos começar por como devemos orar uns pelos outros, né? Então eu trouxe aqui também uma citação que fala o seguinte: oração são como pedrinhas atiradas contra a janela do céu, na esperança de atrair a atenção do ser amado. De R.S. Thomas. Essa citação é de um livro. Então a gente vê assim que quando nós oramos, nós estamos enviando as nossas orações ao céu, para que Deus receba a nossa oração, para que Ele tome uma providência que nós não podemos fazer. Mas nós temos certeza que Deus pode. Aquilo que eu não posso fazer, porque eu tenho limitações, eu sou um ser limitado, mas eu sirvo a um Deus infinito, irmãos, que pode todas as coisas, que é dono de tudo, que criou tudo. Sabe? Então a gente tem que elevar as nossas orações para esse Deus, para esse ser amado, né? Nós amamos ao Senhor, mas o Senhor nos amou primeiro. A gente não pode esquecer isso, né? E a gente vai ver aqui um versículo de Apocalipse que eu peguei para complementar esse texto de como é importante a gente orar e para onde vai as nossas orações. Então diz o seguinte: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Apocalipse 8, 3, 4. Irmãos, as nossas orações, elas estão no trono do Senhor, elas estão guardadas, e elas estão lá e vão ser transformadas num perfume suave. O Senhor não desperdiça as nossas orações, irmãos. Ele guarda, Ele retém. É importante, nós somos importantes para o Senhor. Isso é lindo, eu achei esse texto maravilhoso. Eu já tinha lido ele outras vezes, irmãos, mas aí como graças a Deus eu pude compartilhar esse texto com os irmãos, porque a nossa lição fala disso, fala de oração. Então, para a gente ver o quanto é importante a gente orar, o quanto é importante a gente interceder, e como é importante a gente fazer isso pelos outros. Não podemos ter uma oração egoísta só por nós. Já pensou quando Deus for ouvir nossas orações e eu não estou orando por ninguém, somente por mim? E caramba, eu poderia ter orado por tantas pessoas,
poderia ter seguido o exemplo de Jesus, mas vai chegar uma oração diante do Senhor tão egoísta, né? Que tristeza, não é, irmãos? Mas que alegria a gente agora ter conhecimento de que essa oração está guardada no trono de Deus e que Ele ouve. Porque se está lá no trono dele, Ele já ouviu. Mas Ele não desperdiçou. Porque Ele tem um momento muito importante para usar essas orações quando chegar o momento certo. Além dele já ter concedido muitas coisas para a gente. Mas Ele vai precisar desse momento, né, dessas orações, de ouvir, e elas vão transbordar o trono de Deus, porque elas já vão ser uma oração transformada, né? O cristão deve estar sempre em espírito de oração. Nós, irmãos, como cristãos, temos que orar o tempo todo. A Bíblia fala, orai sem cessar. Então a gente tem que estar em oração o tempo todo, né? Intercedendo, você pode orar, irmãos, no carro, no trabalho, arrumando a casa, fazendo qualquer atividade, você pode estar orando. Deus conhece o seu pensamento, Ele sabe tudo que você está pensando. Então você pode orar para Ele, naquele momento, guardado no seu coração. Você pode estar intercedendo o tempo todo para o Senhor. Então a gente vê que quando oramos, né, que devemos orar sempre, né? Mas há situações em que a intercessão se torna mais necessária, né? Tem situações na vida do cristão que a gente realmente precisa interceder mais. Nós passamos por problemas, por situações difíceis. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos sobre isso, né? Nós devemos orar pelos irmãos em tempo de provações. Elas estão aí todos os dias. Nós somos provados todos os dias nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Todo dia, irmão, quando a gente acorda, a gente já sabe que nós vamos sair para a batalha. E todo dia nós precisamos ser vencedores em Cristo Jesus, né? Então, Jesus orou por Pedro, porque sabia a provação que ele passaria. Da mesma forma, devemos fazer por nossos irmãos que passaram por lutas diversas. Então, a gente vai ver isso em Lucas 22, 31, 32. Vou ler aqui para os irmãos. Irmãos, eu deixei tudo escrito por conta do tempo, que se a gente for olhar na Bíblia direto, demora bastante. Mas eu já deixei tudo notado. Então, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar com o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então a gente vê aqui que tinha um propósito. Jesus conhecia o que o Simão ia passar mais lá na frente, né? Ele sabia e ele já estava intercedendo. Nós não sabemos, mas a gente tem que interceder justamente porque não sabemos, para que Deus nos dê livramento, irmãos, das coisas ruins. E em muitos momentos nós já estamos passando por essa dificuldade, né? A gente vai ver que a nossa oração pode ajudar a aliviar a carga uns com os outros dos irmãos. Nós podemos, porque todos os dias a gente está vivendo em dificuldade, né? Todo dia tem motivos de alegria. A gente deve orar por alegria também? Devemos sim. Mas nós também devemos interceder por aqueles que estão passando necessidade, né? Que estão precisando do nosso apoio, da nossa mão. A palavra do Senhor diz que quando é bom ser mais de um, porque se eu cair, eu tenho quem me dê a mão. Então, nós somos um em Cristo, ele fala isso. Então, se na igreja tem um irmão que não está bem, ele é parte de mim, porque ele faz parte do corpo de Cristo, entende? E nós devemos orar por ele, ajudar ele com as nossas orações, né? Então, a gente vai ver aqui, ó. Então, lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice, passa. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido. E disse a Pedro:
então nenhuma hora pudeste velar comigo? Mateus 26, 38 a 40. Irmão, se até Jesus precisou de alguém para estar orando com ele, que dirá nós, irmãos? Que dirá o meu próximo irmão? Se até Jesus quis isso, porque Jesus era carne, ele sentia dor como nós sentimos. Ele teve todas as necessidades que nós temos. Ele conhece a nossa necessidade. Então a gente tem que fazer isso com os nossos irmãos. Então vamos trazer para a atualidade essas questões, né? Quantas pessoas estão passando por provações nesse momento em que o mundo está passando por um período de pandemia? Se a gente olhar quanta dificuldade, quanta gente desempregada, né? Quanta gente que não está sendo impedido de trabalhar e ele depende daquele ganho diário para o seu sustento, né? Então a gente está vivendo um tempo, irmãos, que a gente tem que pôr isso em prática, né? Nós estamos vivendo em um tempo conturbado, mas nós temos um Deus todo-poderoso que nos ouve. E é nesse momento, irmãos, que a nossa fé é provada, né? Que nós vamos ser provados pelo Senhor. Será que eu estou cumprindo o chamado do Senhor? Ou eu só quero cumprir o chamado do Senhor em situação confortável? Jesus passou somente por situações confortáveis? Jesus gostava de ir em festas, sim. Foi a festas. Também teve seus momentos de alegria, mas o seu tempo mais precioso, ele doou. O momento que ele esteve aqui foi um momento de doação ao próximo, servindo a necessidade do próximo, buscando essas pessoas, levar o refrigério para ela. Irmãos, as pessoas estão sedentas pelo conforto, porque as pessoas hoje, irmãos, elas põem a sua confiança no dinheiro. Aquelas nações que hoje são poderosas, um dia elas foram uma nação cristã. Mas quando elas se tornaram poderosas, elas deixaram de cultuar o Senhor e passaram a cultuar o dinheiro. E hoje estão lá, uma nação que não conhece Deus. Mas o berço do cristianismo, irmãos, foi lá na Europa, né? E hoje a gente vê quanta frieza. Mas no momento que nós estamos passando, o dinheiro deles não serviu. A tecnologia não serviu. A ciência também não. Só sobrou o Senhor, né? E mesmo assim eles não compreendem. Né? Não aceitam. Não voltam para Deus. A gente vê aí na televisão todo dia tanta coisa ruim. A gente vê grandes atitudes, mas infelizmente a gente vê uma corrupção tão grande do ser humano, uma corrupção moral, uma corrupção espiritual, sabe? A ganância, a corrida pelo dinheiro, irmãos, faz a pessoa ficar cega, ela não ama ninguém, ela não gosta de ninguém, sabe? E isso é muito triste. E a gente está vendo tudo isso diante dos nossos olhos, né? O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uma coisa muito valiosa. Nós podemos orar e não podemos nos esquecer para onde vai essa oração, como acabamos de ver. Ela vai para o trono do Senhor, né? Que coisa linda. Então a gente vai ver aqui que a gente deve orar, interceder pelos irmãos em tempo de perseguição. A igreja primitiva orou por Pedro quando ele estava preso, né? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Está lá em Atos 12:5. Né? A gente vai ver tantas coisas lindas. Paulo fala da intercessão de muitos irmãos a seu favor, quando ele esteve quase para ser morto. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Você vê que versículo presente?
ele fala que livrou da morte e livra. Esse é um tempo presente. Nós devemos crer nisso, irmãos. Não serviu só para aquelas pessoas no passado, ainda é válido para hoje. A palavra do Senhor, ela é eterna. Ela é para ontem, é para hoje, ela é para sempre, né? Então aqui a gente vê presente. Ajudando-nos também, vós com orações por nós, pela mercê, desculpa, irmãos, eu vou ler de novo. Ajudando-nos também, vós com orações por nós, para que pela mercê, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dados graça a nosso respeito. 2 Coríntios 1, 9 e 11. A gente vê aqui a igreja intercedendo por outras pessoas, né? Quantos servos de Deus durante a história da igreja foram protegidos porque pessoas estavam orando por eles, né? Vamos trazer para a nossa atualidade. A gente sabe que tem uma igreja perseguida até os dias de hoje, né, irmãos? A gente sabe. Então a gente vê que muitas pessoas precisam das nossas orações, precisam da nossa intercessão. Pessoas que estão em lugares, irmãos, onde a palavra do Senhor é proibida, estão sendo perseguidas por amor a Cristo, né? Então essas pessoas precisam das nossas orações. Sabe, irmãos, nesse campo tem várias formas de ajudar. Você pode ajudar indo, você pode ajudar contribuindo, mas você pode contribuir com as suas orações. Sabe, irmãos, a gente sempre diz que está muito ocupado, que não pode orar. Mas Deus não tem que vir em primeiro lugar na vida da gente? Então vamos dar valor a isso. Vamos colocar Deus na nossa vida, mas vamos fazer da forma correta, né? Vamos colocar em primeiro lugar, vamos exercer isso, né? Vamos tentar exercer isso, que nós devemos exercer. Pelo menos a gente tem que começar, de alguma forma, a gente tem que começar. Não, eu vou tentar. Então a gente começa dessa forma e o Espírito Santo de Deus, ele vai agir no nosso ser. E a gente vai ver que a gente é capaz de fazer. A gente é capaz de fazer coisas, irmãos, igual Jesus prometeu. Vocês estão vendo tudo isso? Vocês vão ser capazes de fazer muito mais, se crerdes, né? A gente é capaz de fazer. Em tempos de evangelização, quão é importante a evangelização, irmãos? Então, Paulo pediu que os irmãos de Éfeso orassem para que ele tivesse intrepidez para evangelizar. Não é fácil, irmão. Não é fácil você sair, você não sabe o que você vai receber lá fora, né? Você não sabe como as pessoas vão te receber. Nós precisamos orar para preparar os corações que vão receber essa palavra, né? Então, esse texto bíblico reflete bem sobre a oração e a evangelização. 1 Timóteo 2, 1, 4, ele vai dizer: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse texto fala tudo, irmãos. Fala que a gente tem que orar pelo próximo. Ele não citou uma vez por nós mesmos, mas ele citou o próximo de várias formas, né? É lindo, irmãos. É lindo, né? Você tem evangelizado alguém? Você ora por outras pessoas? Você ora para que outras pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor? A gente tem que fazer isso, é o nosso propósito. É o que Jesus nos pediu para fazer, né? Então, é para os irmãos pensarem: o que eu estou fazendo? Eu estou contribuindo? De que forma eu estou contribuindo? Como eu posso contribuir? A nossa lição de hoje diz que nós podemos contribuir com orações. Então,
Vamos exercer a oração. Em tempos de divisão, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Irmãos, se nós começarmos, sabe, a nos degladiarmos, entre nós, nossos irmãos, a gente não vai subsistir, irmão. Porque a palavra do Senhor diz: não tem espaço para espírito de confusão. Não tem, né? Então nunca devemos incentivar ou participar isso em qualquer lugar das nossas vidas, seja na igreja, seja na nossa casa, na faculdade, na rua, sabe? A gente tem que ser pessoas que traz a paz, pacificadores, né? A palavra do Senhor diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Lá no Sermão do Monte, em Mateus 5:9. A gente não foi chamado para trazer espírito de confusão. De quem é o espírito de confusão? É do diabo. Eu fui chamada para trazer a paz, para ser pacificadora e não agitadora do mal, né? Eu fui chamada para trazer a paz. Nós fomos chamados para trazer a paz. Nós somos um canal que Deus utiliza aqui na terra. Nós somos os vasos dele. Nós somos o povo que ele escolheu, né, para fazer essa missão para ele. Ele quer, irmãos, que nós participemos, né? Não só como um enfeite, mas com ações, porque nós recebemos o Espírito de Deus. Nós fomos feitos à semelhança dele. Então ele não nos chamou para ficar acomodado igual uma estátua. Ele nos chamou para participar do reino dele. O reino dele, irmão, o reino de Deus, começa aqui para nós cristãos. E a gente tem que entender isso. Que nós já estamos vivendo o reino de Deus desde aqui. E lá na glória do Senhor vai ser para sempre. Glória a Deus por isso. Em tempos de decisão, a oração nos coloca em sintonia com a vontade de Deus. Quem ora dificilmente se perde nas decisões a serem tomadas, pois a oração nos conduz à realização da vontade de Deus. Em algumas decisões, precisamos do auxílio de outros, pessoas amadurecidas e sábias, mas ninguém pode decidir por você. Por isso, quando vamos tomar uma decisão, é muito importante ter humildade de recorrer antes à oração profunda e sincera. O bom senso nos ajuda muito, mas o auxílio de Deus é indispensável nessa hora. Irmãos, eu tirei isso do site da Canção Nova da Igreja Católica, e que mensagem linda! A gente não deve julgar o próximo, irmãos, sabe? Eu tirei isso da Canção Nova. Olha a mensagem maravilhosa que eles colocaram ali. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As coisas do mundo, irmãos, as atitudes deles não podem influenciar na nossa. Pelo contrário, as nossas atitudes devem influenciar deles. Não é porque eu vejo pessoas que têm dinheiro, mas vivem uma vida terrível diante do Senhor, sabe? Deixar Ele me influenciar. Porque, na verdade, a verdadeira riqueza é nossa, irmãos. Quando essas pessoas morrerem, elas não vão levar nada. Nada, absolutamente nada. Nada é delas. Elas se iludem com o inimigo achando que é delas, mas não é, sabe? É uma ilusão, não é, elas não vão levar, entende? Então a gente precisa influenciar as pessoas e não permitirmos sermos influenciados por essas coisas malignas que temos visto acontecer no mundo, não é? Nós devemos ter misericórdia dessas pessoas, porque está faltando muita misericórdia, está faltando muito compromisso, né? Muita omissão. Não pense, irmãos, que a omissão vai justificar, porque não vai. Na hora certa,
Deus vai nos pôr à prova, vai nos perguntar, vai nos pedir, né? E aí, como é que eu vou ficar diante do Senhor? Vai servir eu justificar o fulano porque o fulano não fez? Não vai. Né? Então a gente tem que orar sim, interceder sim, né? Para a tomada de decisões a gente tem que ter sabedoria, temos que pedir conselho de pessoas sábias e temos que apresentar o nosso Senhor, temos que orar pelos nossos amigos, qualquer pessoa que esteja com dúvida do procedimento correto. Nós não conhecemos o íntimo daquela pessoa, mas Deus conhece. Deus vai orientá-la através do seu Espírito Santo, através da nossa intercessão, da nossa busca. A palavra do Senhor diz que se nós o buscarmos, Ele nos atende. Mas nós temos um modo certo de buscar ao Senhor, né? Porque Ele fala quando o buscarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, não é de qualquer jeito. Então, nós devemos sim interceder pelas aquelas pessoas que têm uma decisão importante a fazer, para que elas sejam abençoadas por Deus. E nós também devemos pôr em prática isso nas nossas vidas, valorizando o Senhor, colocando Ele em primeiro lugar, sabendo que Ele governa tudo, inclusive as nossas vidas. Então agora nós vamos passar para a parte como devemos orar uns pelos outros. Em que situação a gente deve fazer isso? Existem muitas, sabe, irmãos? A gente vai colocar aqui algumas, né? Que a gente deve orar continuamente, orar confiantemente, orar obedientemente, orar com humildade e orar conjuntamente, né? Então a gente vê aqui, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. É importante da gente interceder pelos nossos amigos, né? Continuamente, não independente do que os nossos amigos fizeram pra gente, porque os nossos amigos também erram, irmãos, né? Eles erram, eles não são perfeitos. Eles não entenderam, eles achavam que Jó tinha feito alguma coisa errada para estar passando por tudo aquilo. E hoje as pessoas veem assim também na nossa vida, né? E nós devemos orar por elas para que o entendimento delas sejam abertos, para que elas possam realmente ajudar, né? Então, Paulo ensina que a gente tem que orar pelos irmãos sem cessar, porque por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual. Está lá em Colossenses 1:9. Então nós devemos orar com confiança, irmãos. Devemos exercer a mesma fé quando oramos por nós, pelo próximo, né? Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Senhor, acrescenta a nossa fé. Vocês perceberam o quanto é difícil fazer isso? Só muita oração, irmão, na nossa vida, para a gente conseguir fazer isso. Os discípulos, nossa Senhor, acrescenta a nossa fé urgente, nós precisamos disso, né? Então a gente tem que ter confiança no Senhor, orar com confiança, sabendo que nós vamos passar por essas situações. Nós devemos orar pelos que nos perseguem, irmãos. Nós devemos orar pelos que nos perseguem. Nós devemos orar pelos que nos perseguem. Eu repito isso muitas vezes porque, irmãos, hoje nós vivemos um momento de dificuldade. Né? Que a gente está no nosso lugar, fazendo as nossas coisas e tem a intromissão de outras pessoas que não têm os mesmos valores que o seu, né? A gente tem que lidar com isso todos os dias. E as pessoas se incomodam se você faz correto, porque a visão delas é diferente da nossa, né? Tudo isso interfere na nossa vida, irmãos. Eu falo isso por experiência.
que ainda essa semana eu tive uma experiência dessa forma, sabe? De ter que orar pelos que estavam me perseguindo. Mas Deus é bom. Deus, Ele nos ajuda quando a gente intercede para Ele. Que nós possamos ter essa atitude diante daquele que nos persegue. É difícil os discípulos aqui, no meu entendimento, entraram em pânico. Senhor, pelo amor de Deus, acrescenta a nossa fé. Em outras palavras, eles falaram isso, né? Faça isso por nós, urgente. Oremos obedientemente. Antes de orar por um irmão, ore por você mesmo, confesse o seu pecado e esteja apto para interceder em favor dos outros. Em Salmos 66:18 vai dizer: se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. O meu coração tem que estar limpo, irmãos. Por isso a importância de eu orar pelas pessoas que me perseguem, para que o meu coração não fique cheio de amargura, para que eu não vire uma pessoa amargurada, rancorosa. Isso envelhece, irmãos, envelhece os nossos ossos. Tem a Bíblia. Na Bíblia fala que enquanto não confessei os meus pecados a ti, os meus ossos estavam consumidos, né? A Bíblia fala sobre isso, sobre essa importância. Desculpe, irmã, mas é porque eu tive uma semana bem complicada, que eu tive que falar muito, e a minha garganta está um pouco seca por conta disso. Oremos humildemente. A gente tem que ter humildade em tudo que a gente faz. E as pessoas têm uma ideia muito distorcida, né, de humildade. Humildade não é aquela pessoa que é pobre, não. Humildade é uma pessoa cheia de graça, né? Cheia da graça do Senhor. É aquela que tem falta de dinheiro, como a maioria das pessoas pensam, né? Então a gente tem que sermos humildes. Não achemos que podemos mandar em Deus. Ele não atende às orações orgulhosas, mas se agrada da humildade em sua presença. Então a gente vê isso aqui em Lucas 18, 11 a 14, na oração do fariseu e na oração do homem simples, né? O fariseu orou orgulhosamente, aquele homem simples batia no peito: Senhor, eu não sou nada, eu sou um pecador. Quem foi que foi atendido? De quem Deus se agradou? Do humilde, daquele que se humilhou, né? Então a gente tem que orar também conjuntamente. Temos que orar juntos, né? Devemos orar pelos nossos irmãos, mas também com nossos irmãos. Seguimos os exemplos de Paulo, quando orou pelos seus irmãos, e como os irmãos da igreja orou pelos irmãos e com os irmãos da igreja de Éfeso. Então a gente tem que orar junto com as pessoas. E quem melhor do que Paulo para nos dar esse exemplo, né? Paulo foi o maior missionário de todos os tempos, depois de Jesus. Então a gente vê aqui a importância dessa oração. E nós temos que pegar conselho com quem? Com os sábios. A gente tem que ser inteligente para pegar conselho. Temos conselho hoje, mas também temos muitos conselhos na Bíblia. Busquemos mais a palavra de Deus, né? Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhamos assim. É necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se-lhe de joelhos e orou com todos eles. Olha, mais um exemplo para a gente de como a gente deve orar. Paulo não orou só 10 minutos, irmão, ele orou 3 anos. Ele fala aqui, para a gente ver a importância de intercessão. Está lá em Atos 20, 31, perdão, Atos 20, 31, 35, 36. Então, irmãos, essa é a palavra da parte do Senhor, né? Que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos de como nós devemos orar, né? Da maneira como devemos orar um pelos outros,
intercedendo com ações de graças e súplicas. Irmãos, nós vivemos dias difíceis, irmãos. Nós precisamos muito de oração. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. O Senhor está nos chamando, está nos convocando a nos importar, a deixarmos de ser tão egoístas, irmãos, de estar olhando só para aquilo que a gente pode conseguir financeiramente. Quem sabe o Senhor não trouxe esse momento para que a gente possa refletir um pouco mais, né? Sobre tudo que tem acontecido, sobre o nosso comportamento, sobre como está a nossa vida de oração, sobre a nossa busca de ajudar o próximo. O que temos feito, irmão? Como temos procedido? Temos dedicado a nossa vida à oração? Temos ajudado o nosso próximo? A palavra do Senhor fala que quando nós ajudamos um dos pequeninos dele, nós estamos ajudando a Ele. Estamos fazendo em primeiro lugar a Ele, porque Ele vai fazer a pergunta, né? Estive nu e não me vestistes. Tive sede e não me deste de beber. Tive fome e não me deste de comer. Você quer fazer parte desse grupo ou do outro grupo que Jesus disse: tive nu e me vestiste, tive preso e me visitaste, estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber? A escolha é de cada um de nós, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu deixei um devocional, tá, irmãos? Para aqueles que vão fazer prática de tudo que foi falado. Tem as pessoas que já fazem, glória a Deus por isso. Mas eu, nessa manhã, estava orando e o meu amigo me mandou um devocional. E eu sempre leio os devocionais dele, porque às vezes a gente perde tempo lendo tanta bobagem, mas quando é as coisas de Deus a gente põe uma dificuldade até para ler. E o devocional dele, que ele faz todas as manhãs, ele me mandou a mensagem do devocional Alegria Inabalável, que fala o seguinte: Cristo vale a pena? Irmãos, esse devocional ele é maravilhoso para você evangelizar alguém, porque ele vai te mostrar a importância de Cristo nas nossas vidas. Ele vai te mostrar o reino de Deus, ele vai te mostrar o reino do inferno, tá? Ele vai te apresentar Cristo, ele vai te dizer quem é Cristo, qual o propósito de Cristo nas nossas vidas e qual o propósito de Satanás. Então é maravilhoso, irmão. Isso tudo tem a ver com a oração, com o tema de oração que nós estamos fazendo, pela intercessão que a gente tem que fazer na vida das outras pessoas. E esse é um momento que você pode ligar para ela, ou mandar mensagem para ela, orar junto com ela, ler junto com ela, para que ela possa entender. No final, o irmão pode orar com essa pessoa. Quem sabe ela não está se enquadrando numa dessas necessidades que tem no devocional. E é um texto simples e prático, tem todas as citações, irmãos. E é uma excelente oportunidade de nós evangelizarmos juntos, e intercedendo pelo próximo, e dentro da palavra do Senhor. Irmãos, muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E que essas palavras, irmãos, vieram do trono do Senhor, tá? Vou fazer uma oração encerrando, para que os irmãos recebam, em nome do Senhor Jesus, tudo que foi falado aqui como edificação. Ó Santo Deus, te agradeço, Senhor, por este momento, que o Senhor nos dê uma vida na tua presença, Senhor. Pai, nos ensina a orar, nos ensina a interceder, que o Teu Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, que a graça do Senhor seja derramada em nós e que nós possamos, ó Pai, exercer aquilo que o Senhor nos pede. Ó grande Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal, Senhor, e que nós possamos obedecer a Tua palavra, Senhor, e pôr em prática, Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigada por esta manhã gloriosa, Senhor, em nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Abençoe a cada um que está, Senhor Jesus, ouvindo essa mensagem, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.
Obrigada a todos os irmãos de Rosa da Penha. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço também a todos aqueles que estão nos assistindo e Deus abençoe a todos.